Oi, Gabriel, bom dia mais uma vez a você, ao professor Leonardo Trevisan, Alexandre Coelho, Diego, a todos que nos acompanham para trazer, então, um resumo do que disseram as autoridades agora há pouco. Pete Hegseth, o secretário da Defesa americano, ele iniciou o seu discurso fazendo elogios a Donald Trump, então dizendo que o presidente Trump fez uma operação ousada e brilhante. Ele também se esquivou de perguntas sobre se o Irã teria um programa nuclear, já que a inteligência americana, em março, tinha dito que não havia indícios de que os iranianos tinham um programa, uma bomba nuclear já desenvolvida, estavam enriquecendo urânio para fins militares. Inclusive, Donald Trump tinha falado I don't care, quando foi questionado sobre esse relatório da inteligência americana. Ele disse que o programa nuclear iraniano foi devastado. Já a mais alta patente das Forças Armadas aqui dos Estados Unidos, o general, que também estava com Pete Hegseth, ele falou que ainda não dá para entender exatamente qual é a dimensão da danificação dessas instalações nucleares, o que mostra uma divergência entre eles. E Pete Hegseth falou que a operação não teve como alvo as tropas iranianas ou o povo iraniano, disse que Trump busca a paz e o Irã deve seguir esse caminho, e disse que quando este presidente, Donald Trump, fala, o mundo deveria ouvir. E ele também falou que o ataque não é sobre uma mudança de regime no Irã. Também o vice-presidente J.D. Vance falou sobre isso agora há pouco em uma entrevista, e eles falam sobre isso porque os Estados Unidos têm um histórico de intervenções fracassadas e desastrosas que derrubaram regimes no Oriente Médio que depois levaram a mais instabilidade. Quando o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, falou sobre as operações, ele disse que a operação levou o codinome de Martelo da Meia-Noite. Ele falou que a missão foi altamente secreta, com pouquíssimas pessoas em Washington conhecendo os detalhes do plano. Também isso foi algo que tanto Hegseth quanto o J.D. Vance, o vice-presidente americano, falaram, que Donald Trump não tinha tomado uma decisão até a última hora, e isso pode ser uma estratégia das autoridades americanas para que Donald Trump se blinde sobre críticas por não ter avisado o Congresso, conforme prevê a lei americana, que o presidente Donald Trump precisaria ter alertado o Congresso anteriormente. E o general fala sobre detalhes dessa operação. Então, ele fala que a operação foi sem precedentes, foram 125 aeronaves, incluindo os B-2s, que são esses bombardeiros, os únicos capazes de carregar essas bombas, as Bunker Buster, que são essas bombas de quase 14 toneladas. Ele falou também que incluíram essas aeronaves, essas mais de 100 aeronaves, aviões de reabastecimento, aviões de reconhecimento e também caças. Aí ele falou que os bombardeiros lançaram mais de uma dúzia de bombas de penetração, essas Massive Ordnance Penetrator, que são essas bombas que elas atingem no solo, elas conseguem atravessar o solo, penetrar o solo, e isso foi importante principalmente para o ataque da instalação nuclear de Fordow, porque as instalações nucleares ficam a 90 metros do solo, e ele explicou que os bombardeiros eles foram usados contra duas instalações nucleares, contra Fordow e contra Natanz, e que um submarino foi usado para atacar a usina de Isfahan. Então foram dois tipos de operação, uma com bombardeiros e outra com esse submarino. E ele falou que foram dezenas de mísseis Tomahawk que foram lançados a partir desse submarino contra Isfahan. E ele também falou algo importante, que bombardeiros foram usados como isca e foram levados para o Pacífico. Inclusive, havia informações antecipadas, a gente chegou a falar na CNN sobre bombardeiros que tinham deixado a base do Missouri na sexta-feira à noite e que estavam indo em direção à base de Guam, no Pacífico, a nordeste das Filipinas. E isso pode ter sido, então, essa operação de dissimulação a qual o general se refere. Ele falou que isso fez parte de um plano para manter a surpresa tática. Parte do pacote seguiu para o oeste e parte para o Pacífico como isca. Ele falou que é um esforço de dissimulação conhecido apenas por um número extremamente pequeno de planejadores e líderes. E aí, só para finalizar e para trazer um cronograma do que eles falaram que à meia-noite de sexta-feira para o sábado, 1h da manhã do horário do Brasil, a operação
começou. Os bombardeiros começaram a deixar as bases por volta das 17 horas da tarde do horário daqui, 18 horas do horário do Brasil. De ontem, um submarino dos Estados Unidos lançou mais de uma dúzia de mísseis de cruzeiro contra Isfahan. Por volta das 19h40 do horário do Brasil, os B-2, os B-2s, lançaram as enormes bombas destruidoras nas usinas de Fordow e também e depois de Natanz, também foi nesse horário. E ele falou que, então, esses alvos foram atingidos entre as 19h40 e as 8h05 do horário de Brasília. E depois disso, os militares começaram o seu retorno para os Estados Unidos. Foi esse, então, o cronograma desses ataques que aconteceram, então, no início da noite do Brasil. Também, só para finalizar, a informação que também chega do vice-presidente J.D. Vance, ele fala que não teme que o conflito se torne prolongado, que é algo que Donald Trump criticava muito em conflitos anteriores, e sua base de apoiadores do MAGA, do Make America Great Again, também. E ele falou também, como eu tinha dito anteriormente, que não se sabe exatamente, que ele não sabe se alguém tinha conhecimento exatamente de quando Trump tomou a decisão de atacar o Irã. Eu volto com vocês.